Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã e poder compartilhar desse tema extremamente rico. Gostaria de ler um verso das Escrituras com vocês, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 105, texto este conhecido por todos nós, Salmo 119, verso 105. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura desse versículo, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por favor, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Ó Deus, nós invocamos a tua presença nesse momento em que iremos tratar de assuntos concernentes ao seu reino. Pedimos que tu possas iluminar as nossas mentes e os nossos corações, e que esse assunto, o qual é rico e absolutamente fundamental à saúde e ao crescimento da igreja nesse país, possa ser absolutamente abençoador em nossas vidas. Nós clamamos a tua presença, nós rogamos da tua graça, da tua bondade, da tua benignidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos, antes de eu tratar especificamente sobre o que é e a importância da pregação expositiva, julgo que seja necessário com que a gente faça algumas afirmações. Acredito que parte da igreja evangélica brasileira, lamentavelmente, encontra-se mergulhada nas mais incongruentes e distorções teológicas. Basta nós olharmos para as denominações, das mais variadas denominações, que a gente vai perceber a complicada situação vivenciada por aqueles que se denominam e se dizem cristãos. E eu acredito, amado e querido irmão, que em parte isso se deva ao fato da igreja evangélica brasileira ter abandonado as Escrituras. Eu vou repetir. Em parte, isso se deva ao fato da igreja evangélica brasileira ter abandonado as Escrituras. É claro que a relativização da Bíblia não se deu em nosso país de uma hora para outra. Na verdade, eu ouso afirmar que o abandono das Escrituras Sagradas se deu de forma paulatina, proporcionando com isso a miscigenação do Evangelho. Isso posto, gostaria de elencar algumas razões por que os evangélicos abandonaram as Escrituras. A primeira delas, o pragmatismo religioso. Eu vou repetir. O pragmatismo religioso. Não são poucos os pastores que trocaram a exposição das Escrituras pela psicologia e pela autoajuda. Há pouco eu dei uma entrevista para uma revista secular, onde eles me indagaram e perguntaram qual era a importância da psicanálise para um pastor evangélico. E eu fui sucinto em afirmar que, ainda que respeite aqueles que pratiquem ou que creiam em tal procedimento, que do ponto de vista bíblico, a psicanálise não nos ajuda em absolutamente nada. Mesmo porque
acredito piamente que as Escrituras Sagradas deveria ser a única fonte de vida, de ensino e prática para todos aqueles que creem em Jesus. Em segundo lugar, ou segunda razão por que os evangélicos abandonaram as Escrituras, se deve ao fato dos pastores serem preguiçosos ou terem se transformado em pessoas preguiçosas. Lamentavelmente, existem inúmeros pastores que não se esmeram na preparação de suas mensagens. Na verdade, poucos são aqueles que dedicam horas a fio preparando sermões relevantes e desafiadores. A falta de pregações deste naipe tem contribuído para o surgimento daquilo que eu chamo de uma igreja burrificada. Isso me faz lembrar do grande pregador John Wesley, que ao escrever uma carta a John Trebá disse o seguinte: você precisa, e eu estou parafraseando o texto, esmerar-se mais no ofício de preparação de suas mensagens. Você precisa ler mais, você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais. E John Wesley diz a John Trebá: a sua mensagem é pobre. O conteúdo da sua exposição é o mesmo há muitos e muitos anos, e isso não tem proporcionado diferença na vida de quem quer que seja. Terceira razão por que os evangélicos abandonaram as Escrituras: porque a escola bíblica dominical também foi relativizada, ou seja, o abandono daquilo que a gente chama de EBD. Eu tenho pregado em muitos lugares do Brasil e tenho constatado uma coisa, amados irmãos. Do Oiapoque ao Chuí, nós encontramos a escola bíblica dominical em estado de metástase. As estatísticas apontam para que somente 35% a 40% dos membros das nossas comunidades não queiram mais estudar as Escrituras. Na verdade, nesse mundo pragmatista, os membros das nossas comunidades querem tchá, mas não querem o Evangelho. A escola bíblica dominical deixou de existir em boa parte das nossas igrejas. Na verdade, eu ouso afirmar que a EBD está vivendo um dos momentos mais complicados da história do evangelicalismo brasileiro. É claro que acredito que que há necessidade de uma nova roupagem, que talvez seja necessário adequarmos alguns pontos. No entanto, é indispensável que entendamos que o fato de termos abandonado a escola bíblica tem contribuído para que os evangélicos se distanciem mais das Escrituras. Quarta razão: a sacralização da música. Eu escrevi um livro chamado Muito Mais Que Louvor, onde eu defendo a tese de que para alguns evangélicos a música se transformou num terceiro sacramento. Na verdade, para alguns é muito mais importante cantar do que ouvir. Lembro de ter sido convidado a pregar num congresso, numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, e quando lá cheguei, foi avisado de que teria um bom período de música. Depois de 400 duetos, 357 apresentações teatrais, 920 bandas, o pastor me chamou e falou: amado irmão, o pastor tem 15 minutos para pregar a palavra, porque o que Deus tinha que falar, ele já falou. Infelizmente, boa parte dos cristãos consideram a música muito mais importante que a palavra de Deus. Os louvores ministrados em nossas assembleias estão repletos de erros grotescos e desvios teológicos, onde através de estapafúrdias canções, brincamos de adoração. Como eu falei, amados irmãos, tenho a impressão que o evangelicalismo brasileiro criou um novo sacramento denominado louvor. Quinta razão: a difamação da teologia.
Volta e meia, ouço alguns pastores dizendo que é bobagem estudar sistematicamente as Escrituras. Alguns destes chegam a afirmar que a letra mata e que a teologia enterra. Nessa perspectiva, não são poucos aqueles que recriminam todos os outros que desejam de alguma forma aprofundar-se no estudo teológico. Sexto lugar, ou sexta razão, porque os evangélicos abandonaram as Escrituras no Brasil: a mistificação da fé. Cada vez mais tenho percebido em parte dos evangélicos que parte dos evangélicos estão vivendo um estranho tipo de evangelho. E eu falo, num dos livros que escrevi, chamado Cristianismo ao Gosto do Freguês, que existe uma diferenciação entre o evangelho dos evangélicos e o evangelho dos evangelhos. O evangelho dos evangélicos, ele é ensimesmado. O evangelho dos evangélicos, ele é antropocêntrico. O evangelho dos evangélicos quer de volta o que é seu. O evangelho dos evangélicos é o evangelho que foca exclusivamente nos homens e em ninguém mais. O evangelho dos evangelhos, ele é cristocêntrico. O evangelho dos evangelhos, ele entende que a glória deve e pertence exclusivamente ao Senhor. E sétimo e último lugar, ou sétima e última razão, porque a igreja evangélica brasileira se afastou das Escrituras: o sensitismo experimental. Eu há pouco ouvi um irmão querido dizendo: a Bíblia pode não aprovar esse assunto, todavia o Espírito Santo me dá paz em crer diferentemente das Escrituras. Muito interessante isso. Eu tenho sido muito combatido, e quem lê aquilo que escrevo deve testemunhar disso em meu blog. Como eu tenho sido combatido por defender as Escrituras. Tenho sido chamado de herege por defender as Escrituras. Alguns têm se dirigido a mim como quase que uma besta que emerge do mar, né? Só faltando me denigrir, me chamando de flamenguista. Aí seria o cúmulo. No entanto, eu entendo perfeitamente, meus amados e queridos irmãos, que tanto eu quanto você devemos entender que qualquer experiência deve estar submissa às Escrituras sagradas. Nosso evangelho é muito parecido com o cristianismo pregado no século XVI. Aquilo que nós anunciamos no século XXI é muito próximo àquilo que era anunciado no século XVI. Se não, vejamos. No século XVI, se cultuava ou se venerava as quinquilharias, se é que podemos afirmar dessa forma. Quando alguém precisava de um milagre, ou quando alguém precisava com que alguns de seus parentes fossem retirados do purgatório, oferecia-se uma determinada quantia em dinheiro que era depositada no gasofilácio, e o Papa tinha autoridade para atenuar a pena daquele que estava no purgatório. Havia um ditado popular que dizia: toda vez que uma moeda cai na latinha, uma alma sai voando do purgatório em direção ao céu. E qualquer semelhança com a atualidade não passa de mera coincidência. Da mesma forma, nós testemunhamos hoje que o evangelho pregado por alguns é um evangelho centrado exclusivamente na autoridade papal. E aí a gente parte pelo pressuposto dos apóstolos. Eu combati o escrito de um apóstolo que em televisão disse o seguinte: que se ele pudesse conversar com Pedro de apóstolo para apóstolo, ele diria que Pedro errou a escrever parte da sua segunda epístola. Dias difíceis. Se a palavra do Papa ex cátedra é inquestionável, a palavra dos apóstolos também o são. E se questionamos, tocamos no ungido do Senhor e lá vem maldição. Há pouco chegou uma moça na minha igreja, compartilhando de que ela estava desejosa em sair da comunidade onde ela servia, que estava localizada numa cidade distante da minha, e que o pastor disse a ela que não fizesse.
E ela falou assim: pastor, mas eu mudei, eu estou morando noutra cidade e eu não tenho condições de vir todo domingo para cá. Ele disse: não faça, eu estou dizendo como seu pastor e como seu profeta. E se você fizer, eu lhe amaldiçoarei e você irá contrair um câncer. Sensitismo experimental. Vamos colocar os pingos nos is. Para nós, protestantes, as Escrituras são, por definição, a única palavra de Deus, escrita como também a única expressão verbal das verdades de Deus, publicamente acessível, visível e infalível do mundo. A Bíblia possui suprema autoridade em matéria de vida e doutrina, e somente ela é o árbitro de todas as controvérsias. Ela é a norma normanda e não a norma normata para todas as decisões de fé e vida. A Bíblia, a autoridade da Bíblia é superior à autoridade da igreja, é superior à autoridade da tradição, como também de qualquer estrutura hierárquica. Os reformadores consideravam que somente as Escrituras possuíam a palavra final em matéria de fé e prática. Vou repetir. Os reformadores consideravam que somente as Escrituras possuíam a palavra final em matéria de fé e prática. João Calvino costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Para o reformador francês, a Bíblia era a palavra de Deus. E Calvino chegou a dizer que ela era a única, ou que ela é a única palavra, a única forma de nos proteger, é o escudo que nos protege dos erros. Através da exposição das Escrituras, nós somos consolados. Através da exposição das Escrituras, nós somos confortados e somos reanimados nas batalhas que travamos. Não necessitamos de cursos de autoajuda em nossas comunidades, e sim da pregação expositiva das Escrituras de Deus. É mediante a exposição da palavra que a esperança brota no peito, que o coração se enche de fé e que a vida é encharcada pelo maravilhoso e imensurável amor de Deus. Para o protestantismo, a Bíblia é a revelação verbal de Deus. É Deus falando aos homens. É a voz do próprio Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda epístola, afirmou: olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda obra. Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, explica que os homens escreveram escrituras, que os homens que escreveram as escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo, para que nenhuma parte dela fosse produzida por vontade de homem algum, ou pela interpretação particular do profeta. A Bíblia não contém erros. Ela é correta em tudo que declara. Eu estou vivendo dias de extrema preocupação. Porque para alguns afirmar que a Bíblia não contém erros é motivo para que se crie ações extremamente beligerantes no meio do corpo de Cristo. A teologia liberal é maldita. Maldita a teologia liberal, que relativiza as Escrituras, que relativiza as verdades inquestionáveis da palavra do Senhor. Liberais são como vampiros que sugam a vida da igreja, que relativizam a palavra de Deus e que depois jogam fora a carcaça, porque não lhe serve para mais nada. A Bíblia ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecado. A Bíblia ensina tudo o que é necessário para ser salvo desse mundo.
A Bíblia ensina tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida planificada. Ela é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. E afirmo a você, meu amado irmão, que nenhum credo, concílio, indivíduo ou quem quer que seja tem poder de constranger a consciência do crente em Jesus, contrariando aquilo que está escrito nas Escrituras. Isso posto, entendendo isso, eu pergunto, qual a importância, relevância e significado de se pregar a Bíblia e de fazê-lo de forma expositiva? Em primeiro lugar, a pregação expositiva, ou seja, pregar as Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, dá ao pregador a possibilidade de ser fiel em vez de ser bem-sucedido. E num mundo pragmático como o nosso, o que as pessoas querem é parecerem bem-sucedidas, é chamarem a atenção para si mesmo. Isso me faz lembrar de um episódio ocorrido no século XIX em Londres. Um grupo de americanos foram visitar duas igrejas, uma pastoreada por Joseph Packer e outra pastoreada por Charles Haddon Spurgeon, pastor do Tabernáculo Metropolitano. No primeiro culto, eles foram à igreja de Packer, e quando lá chegaram, eles ficaram impressionados com a pregação, a ponto de saírem da reunião dizendo o seguinte: que pregador espetacular é esse? Que homem espetacular! Ele trouxe uma mensagem maravilhosa. Excelente pregador ele é. À noite foram ao Tabernáculo Metropolitano, conseguiram os ingressos ou as senhas necessárias para entrar, mesmo porque para assistir Spurgeon pregar não era fácil. Londres toda se dirigia ao tabernáculo a fim de ouvir o príncipe dos pregadores. E depois de terem ouvido Spurgeon pregar as Escrituras, eles saíram dizendo uns para os outros: que Deus maravilhoso foi esse pregado pelo pregador. Amados irmãos, quando nós pregamos as Escrituras, quando nós expomos as Escrituras, a Bíblia toda e toda a Bíblia, sola Escritura, toda a Escritura, quando nós ministramos as Escrituras, quando nós anunciamos e pregamos a Bíblia, somente a Bíblia, a palavra inequívoca e inerrante, sem fazer dela uma forma alegórica para se expor aquilo que a Bíblia não expõe. Quando nós fazemos isso, meus amados e queridos irmãos, nós somos fiéis a Deus. Nem sempre somos bem-sucedidos, nem sempre os nossos templos estarão lotados, nem sempre os nossos templos estarão cheios de pessoas dispostas a curvarem-se diante da palavra de Deus, mas com absoluta certeza seremos fiéis ao Eterno e o seu nome será glorificado. Segundo lugar, a pregação expositiva, ou seja, quando anunciamos a palavra, ela é o foco. Ela tem o compromisso de explicar a palavra de Deus. Essa é a nossa mensagem. Pastores que não pegam a Bíblia estão sendo infiéis à sua vocação. Pastores que não anunciam as Escrituras estão sendo infiéis ao seu Senhor. Terceiro lugar, a pregação expositiva traz conhecimento bíblico no período marcado pelo analfabetismo bíblico.
Infelizmente. Infelizmente. Lembro de um pastor que compartilhou comigo que ele foi fazer um exame, uma conferência com aqueles que iriam passar pelas águas batismais. E foi entrevistar uma jovem. E perguntou a ela: minha filha, para você quem é Jesus? E ela respondeu dizendo: Jesus é 10. Jesus é show de bola, Jesus é maneiro demais. Jesus é um cara muito legal. E ele insistiu: mas minha filha, me diz quem é Jesus. E ela disse: pastor, estou te dizendo, o cara é 10. Maravilhoso. Show de bola. Ele falou assim: deixa eu te explicar. Jesus é Deus. E ela bateu com as palmas das mãos e disse: não acredito, eu morria e não sabia dessa verdade, cara. Isso aponta para o analfabetismo bíblico de muitas das nossas comunidades. E isso se deve em parte ao fato de que nós deixamos de expor as Escrituras. A pregação expositiva exige que o pregador se torne um estudioso da palavra. O problema é que muitos pastores hoje pregam sermões de outros. Ctrl+C, Ctrl+V na internet e vamos que vamos. São incapazes de dedicar-se e esmerar-se ao tema. A pregação expositiva capacita a congregação a aprender a Bíblia de maneira mais eficiente e natural. Meus amados e queridos irmãos, quando a Bíblia é pregada, versículo por versículo, capítulo por capítulo, a congregação aprende e entende de forma mais eficiente o conteúdo das Escrituras. Não basta nós somente crermos na Escritura, não basta somente nós pregarmos parte da Escritura, nós temos que anunciar toda a Escritura. O que dizer do Dr. Martin Lloyd Jones, que por 10 anos consecutivos pregou sobre o livro de Efésios? Todas as manhãs ele expunha, domingo após domingo, sobre o livro de Efésios. Há pouco um pastor chegou e falou o seguinte: olha, a minha igreja disse que é para eu parar de pregar expositivo, porque está muito chato. Eles querem ouvir umas coisas mais assim, que mexem com a alma, que impulsiona, que proporcione a eles o sentimento de que há fogo do céu, a bênção do céu, de que Deus vai conceder e que Deus vai doar. Nós não somos chamados a pregar aquilo que o povo quer ouvir. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, doê-la quem doê-la. Somos chamados a anunciar o Evangelho, a proclamar o Evangelho, a proclamar as verdades do Senhor e a anunciar essa palavra que é maravilhosa e que é absolutamente capaz de transformar o coração dos homens. Deixa eu vos dizer algo, amados irmãos: o que transforma o coração dos homens, o que muda o coração dos homens, não são preceitos morais, éticos, ou seja lá o que for, mas é a ministração da palavra, é a palavra que penetra no coração, que faz com que o homem seja convencido mediante o Espírito Santo de seus delitos e de seus pecados, e que mediante a ação desse mesmo Espírito o regenera, transformando e fazendo nova criatura. A pregação expositiva glorifica a Deus. E meus amados irmãos, nós existimos é para a glória de Deus. Nós vivemos é para a glória de Deus. Você foi salvo por causa da glória de Deus. A palavra é pregada não para que a gente saia dos nossos templos com comichões no ouvido, mas que a gente volte para casa impactado pela glória de Deus. Martin Lloyd Jones, ele costumava dizer o seguinte: que quando o Evangelho é pregado, nós somos humilhados.
Não tem como! Quando a palavra de Deus é pregada, ela nos mostra o nosso estado de miserabilidade, nos mostra o nosso estado de pequenez, nos mostra o quão mesquinhos nós somos, nos mostra que nós não somos nada, que não possuímos nada, que não temos nada. Ela nos humilha, mas ao mesmo tempo ela glorifica a Deus, porque mostra o Senhor como o único Redentor, capaz de fazer de gente miserável como eu e você, pessoas absolutamente diferentes. Eu me assusto com a hierarquização do reino, eu me assusto com os títulos e mais títulos que as pessoas vão tomando para si. Apóstolos, profetas, já soube que já teve um cara na Bahia que foi coroado rei, em Niterói teve um apóstolo aqui que foi coroado, houve a cerimônia de coroação dele. Nós não somos nada. Deus não precisa da gente para nada. A glória é dele. Exclusivamente dele. Exclusivamente dele. A pregação expositiva fortalece o povo com nutrientes necessários à saúde do corpo. Uma pessoa fica anêmica quando ela deixa de ingerir alguns nutrientes. E às vezes eu tenho a impressão de que a igreja, ou parte da igreja, não sejamos injustos, desculpa, evangélica brasileira, sofre de profunda anemia. Porque a gente não tem pregado as Escrituras. Eu sei que existem pregadores temáticos, como existiram pregadores temáticos notáveis. O próprio Spurgeon era um pregador temático. Mas eu tenho a impressão que se Spurgeon tivesse optado por pregar expositivamente, ele teria perdido muito menos tempo na preparação dos seus sermões. A história relata que não eram poucas, ou não foram poucas as vezes em que Spurgeon pensava em que pregar, e depois ele desistia, e depois ele pensava em que pregar, até ele descobrir aquilo que de fato Deus queria que ele falasse. A pregação expositiva, ela tira a ansiedade do pregador que prega tematicamente no sábado à noite. A vida para alguns pastores no sábado à noite que pregam tematicamente é um verdadeiro inferno, é um duplo inferno. Primeiro, porque se o time dele jogar no sábado e perder, ele está encasgado. Segundo, ele não vai conseguir dormir direito até saber o que pregar na manhã ou na noite seguinte. Quando se elege um livro, se expõe um livro, se ministra nutrientes à saúde do corpo, e o corpo se torna mais saudável. Segundo lugar, ou segunda característica, vamos assim dizer, que eu acho fundamental. A pregação expositiva, para mim, ela é a chave. Encoraja o povo a estudar a Bíblia por si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta a você, por favor não precise se manifestar publicamente. Mas daqui, quantos que estão presentes já leram a Bíblia toda? As estatísticas dizem que 50,6% dos pastores, estou dizendo dos pastores, nunca leram a Bíblia toda. Quiçá o povo. As Escrituras dizem: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Errais porque não conheceis as Escrituras. Quando a Bíblia é pregada versículo por versículo,
Algo sobrenatural e mágico acontece na alma da gente, não mediante, meus amados e queridos irmãos, ao estado catártico em virtude do reteté de Jeová, ou seja lá o que for, mas é o poder da palavra que emana das Escrituras, que penetra nos nossos corações, que nos confronta nas nossas iniquidades, que mostra as nossas incongruências, idiosincrasias, que aponta as nossas fragilidades e que nos mostra Cristo como Redentor, nosso Mestre, nosso Senhor, e o nosso desejo é embebedarmos desta palavra dia a dia, momento a momento, instante a instante. Ela desperta o povo a querer estudar, e o povo, por querer estudar, resolve voltar à escola bíblica dominical. A pregação expositiva amplia os horizontes do ouvinte. Nossa visão é ampliada. E por fim, a pregação expositiva amadurece o povo. Eu olho para o evangelicalismo brasileiro e tenho a sensação que estou vendo meninos sendo levados por ventos de doutrina. Nós somos movidos pela doutrina da moda, pela igreja da moda, pela música da moda, pelo profeta da moda, e não pelas Escrituras. Vamos à aplicação. O que fazer? Eu lembro de Leonard Ravenhill, um dos arminianos que mais gosto. O que mais gosto é John Wesley. John Wesley é meu arminiano preferido. Mas Leonard Ravenhill foi um cara especial. Ele disse que nós precisamos chorar por não termos lágrimas. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, amados irmãos. Escreva o que eu vou lhe dizer. Se a igreja brasileira não se arrepender dos seus pecados e não voltar às Escrituras, em 30 anos, nós nos tornaremos uma nova Europa. E eu estou sendo bem condizente com a minha afirmação. O Evangelho está morto hoje na Europa, com exceção de alguns lugares. As estatísticas apontam para que nós tenhamos 42 milhões de evangélicos nas nossas igrejas. No entanto, estas mesmas estatísticas também afirmam que nós temos 30 milhões de desviados no Brasil, e eu não estou entrando no mérito se pode ou não cair da graça. Eu estou tratando de 30 milhões que estiveram nas nossas igrejas. Pessoas que foram feridas na batalha, que compraram um gato por lebre, que ouviram que o evangelho dos decretos espirituais é o evangelho verdadeiro, que se embebedaram do funesto vinho da teologia, da prosperidade, da confissão positiva, que se transformaram em agnósticos em virtude disso. Nós precisamos nos arrepender. Nós, pastores, precisamos chamar as nossas igrejas ao arrependimento
e pregar as Escrituras, porque enquanto nós não voltarmos às Escrituras, o povo não se arrependerá. O povo relativizou tudo. Cerca de 60% a 70% dos jovens têm relacionamento sexual fora do casamento. E eles dizem o seguinte: o que isso tem a ver? E tem alguns pastores que falam: isso é relativo. Abandonamos as Escrituras. Confissão de pecados. Segunda aplicação. Ipsilíteres, nós precisamos regressar à palavra. E para isso, é necessário voltar à pregação expositiva. Não importa se muitos não ouvirão. O que importa é que preguemos a palavra de Deus. E eu encerro lembrando do episódio ocorrido em 31 de outubro de 1517, na vida, ou proporcionado por um monge alemão, chamado Martinho Lutero, que fixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Naquela época, quando se fixava algumas questões em praça pública ou em locais públicos, o que se esperava é que as pessoas aparecessem para debater o tema. Quando Martinho Lutero fixou as 95 teses, ele esperava que o povo aparecesse para poder questionar aquilo que ele havia escrito, ou questionar as práticas papais. No entanto, a história diz que ninguém apareceu. Mas não precisou. O Senhor se encarregou de que aquelas 95 teses transformasse a Alemanha e parte da Europa. O Senhor se encarregou que aquelas 95 teses explodisse no peito dos eleitos. O Senhor se encarregou de que aquela mensagem poderosa eclodisse no coração e na vida de todos aqueles que Ele, por bem, decidisse que eclodisse. E a gente sabe da história. Estamos aqui, em parte, por causa desse ato, deste monge alemão. Meus amados irmãos, voltemos às Escrituras. Confessemos os nossos pecados. Nós não somos melhores do que ninguém. Saiamos da nossa arrogância. Esse é um problema dos reformados. Arrogantes. Incapazes de quebrantar a sua alma em virtude da sua empáfia religiosa. Precisamos chorar juntos, clamar juntos. Quiçá, quem sabe assim, o Deus da glória tenha misericórdia de nós e mude a história da nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.